vizinha! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial do nosso dia, onde a gente traz cor, traz vida, traz alegria para o que é mais importante, para que a vida aconteça, flua de uma forma gostosa, de uma forma realmente fluida, sem grandes esforços, que é colocando nós no nosso dia, na nossa agenda e olhando para nós, que somos o nosso bem mais precioso para que tudo aconteça. E bora hoje para o nosso acordar. Hoje a gente vai, através do Tenha um ótimo dia para viver em fé, e a gente vai falar sobre culpa. Bom dia, vizinha minha maravilhosa! Que bom você aqui. Vamos falar sobre culpa. E fala pra mim, que mulher nessa vida sentiu culpa, né? Ai, que sede! Quem nunca sentiu uma culpinha por aí? Conta pra mim. E aí, antes de eu começar, eu quero trazer pra vocês uma consciência. Tem uma tabela que chama a escala das emoções, que ela foi construída por David Hawkins. David Hawkins dizia o seguinte, que toda emoção tem uma vibração. Bom dia, vizinha Aline! Quem nunca sentiu uma culpa? Então, toda emoção tem uma vibração, uma energia. E tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então, vamos começar daí. Se eu tô vibrando culpa, eu vou atrair mais situações para que eu me sinta culpada. E a gente precisa começar a olhar para isso, porque o processo de quem vive repetições de culpa, eu me culpo porque eu não dou conta, eu me culpo porque eu fiz errado, eu me culpo porque eu não consigo dar atenção para os meus filhos, eu me culpo porque eu trabalho demais, eu me culpo porque eu trabalho de menos, ou seja lá a culpa que for. Depois de ser mãe eu tinha muita culpa, ó aí a Aline falando. Então eu me culpo por comer muito, eu me culpo por não cuidar de mim, eu me culpo por estar doente, eu me culpo por não me sentir disposta, eu me culpo por não ser uma mãe presente. A gente vive se culpando. Só que o processo, é comum, mas não é normal você sentir culpa o tempo todo. Então, você tá lá sentindo a sua emoção. Sentiu que tá vindo uma culpa? Precisa olhar para ela, porque o processo de quem vive repetições de culpa é viver se autodestruindo, viver a sua destruição interior. Por quê? Porque quando a gente vai somatizando a emoção culpa dentro de nós, o nosso corpo físico vai adoecendo. Feminino que adoece por culpa, ovários. Nossos ovários sentem uma culpa doida. Aí o que acontece? Quem costuma ter muita culpa, né? E tá no feminino, pode ser que tenha ovários policísticos, pode ser que tenha questões de baixa reserva ovariana. Então é importante a gente olhar para isso, porque internamente o nosso corpo ele vai se autodestruindo quando a gente vive repetições constantes de culpa. Tá? Mas Joy, como é que eu faço? Eu sinto culpa. Começa a olhar para essa culpa. E a primeira coisa é para de se culpar que você sente culpa. Vamos trazer, a mulher adulta protagonista e falar, tá bom, opa, tô percebendo que eu tô sentindo muita culpa. O que eu vou fazer com essa culpa que eu tô sentindo, com essa emoção? Eu vou entender sobre ela, aí lá dentro da vila, ó, que bom que joaninhas estão aparecendo. Lá dentro da vila a gente tem a nossa criança interior, a gente entende das emoções. Terça-feira agora a gente trouxe o Divertidamente falando muito sobre as emoções, o impacto delas. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai se conhecendo, porque essa culpa, ela não nasceu agora.
A raiz dela é lá na infância. Quando de repente você fez alguma coisa e a sua mãe não gostou, e o seu pai te deu uma bronca, ou teve alguma questão na escola, e aí você começa a sentir culpa por ter agido de uma forma, por ter falado de outra, e isso a gente vai carregando, né, nas fases conforme a gente vai avançando, e a gente vai repetindo padrões sem perceber. Por isso que a gente precisa ir lá na raiz, para entender a raiz e parar na raiz. Agora, hoje de manhã veio para mim uma super consciência. Eu tô passando aqui em casa por um desafio. Meu corpo tá até já, né? Ele já denuncia isso. E, obviamente, eu sei o que tá acontecendo e eu tô trabalhando os meus processos internos. O desafio, ele está sendo resolvido. E aí, o que acontece? Hoje de manhã estava eu tomando banho, pós-atividade física, e veio uma consciência de repetição de padrão. Meus avós repetiram um padrão. Os meus pais repetiram o mesmo padrão. Bom dia, Elisete maravilhosa. O meu irmão, o ano passado, repetiu o padrão. E esse ano quem caiu no padrão? Joe, eu. Só que esse padrão, ele vem da parte masculina, ele não vem da parte feminina. O feminino, ele, né, ele vem no plus aí. Então acontece uma coisa no masculino e o feminino acaba entrando junto na mesma situação. E aí hoje de manhã eu peguei e falei, eu escolho parar isso em mim. Porque essa repetição de padrão, ela tá afetando as crianças da idade ali de 4 a 6 anos. Então, o padrão aconteceu lá na minha casa, na minha infância, quando eu tinha 6 anos e o meu irmão tinha 4. O padrão tá acontecendo aqui em casa com as minhas filhas com 4. O padrão aconteceu lá no meu irmão, ano passado, com o meu sobrinho com 6. O padrão aconteceu lá quando a minha mãe tinha 4. O padrão aconteceu quando meu pai tinha 6. Isso precisa dizer alguma coisa pra mim. Agora, se eu não tô atenta, né, que eu estou repetindo um padrão, e aí eu vou lá resolver isso, claro. Se eu não tô atenta a isso, o que acontece? Eu repito padrão, eu não paro em mim, eu não aprendo com a lição, eu não paro, eu paro em mim, as próximas gerações, minhas filhas, meu sobrinho, eles vão viver diferente. Porque o padrão está sendo paralisado com quem tem a consciência de paralisar. Aqui em casa, aqui na família, essa consciência veio para mim como pioneira e protagonista. Então eu preciso fazer o meu movimento. Então eu vou lá olhar, vou trabalhar os 4 níveis que eu trabalho dentro da Vila com vocês. Gente, eu vivo a mesma coisa. Por que eu levo? Porque eu vivo e tem resultado a maneira com que eu trato. Então eu vou lá no consciente, vou trabalhar o consciente. Já estou trabalhando, veio para minha consciência. Eu vou lá na criança, resolver com a criança. É um processo, não é uma visitinha na criança, não. É um processo. Aí depois eu vou lá para as lealdades. Eu preciso trabalhar as lealdades. Eu preciso olhar para o feminino e para o masculino. Eu preciso fazer decreto. Eu vou constelar. Então eu vou fazer o que precisa. Depois disso, eu vou para o energético, para o espiritual, para o merecimento, para a alegria. Trabalhar o último nível. Para que da minha pessoa para frente, a gente se sinta merecedora de viver uma vida onde não precisa acontecer um perrengue padrão na nossa infância, o mesmo, para todo mundo. A gente não precisa disso. Então, esse movimento ele é extremamente importante. Eu poderia me culpar, né, por estar passando por essa situação, ou eu posso pegar isso como potência e falar, essa situação, até então, né, nas gerações que se passaram, ela vinha afastando o casal. Ela vinha trazendo problemas no relacionamento.
ela vinha impactando a saúde física das mulheres da família e dos homens também. Aqui no meu caso, ela tá unindo o casal. Ela tá trazendo pra gente a oportunidade da gente crescer junto, da gente ser um casal mais forte, mais cúmplice, mais saudável, da gente ser pais mais presentes. Então, bom dia, Jace maravilhosa. Então, essa é uma escolha a partir de mim. Eu não vou ficar carregando essa culpa. Eu não vou estar vivendo um processo de autodestruição. Eu vou estar fazendo o caminho inverso. E aí, né, me empolguei aqui nessa introdução e provavelmente alguém precisava escutar o que eu trouxe aqui. Depois me conta se fez sentido para alguém, mas não estava programado, só que eu sigo o fluxo, né? Então vamos lá. Aí vamos ao aprendizado do dia de acordo com o nosso livro. Então, rompendo com a culpa. A culpa é um sentimento que costuma roubar a nossa paz, porque ela traz a expectativa de castigo. É aquele chicotinho, né? Eu fiz alguma coisa, eu me sinto culpada, eu fico com um chicotinho me castigando, e esse castigo que eu fico remoendo dentro de mim, ele vai somatizando nas minhas células, e isso vai me adoecendo. E por que isso acontece? Porque a emoção vibra. E o nosso corpo ele é 70% água. A água, ela sente muito a vibração. Então, se você tá vibrando baixo, ela começa a ficar uma água suja, paralisada. E água suja, paralisada, vira lodo, vira doença. Já se a água tá fluindo, se você tá se sentindo bem, se você vibra num lugar de aceitação, de amor, de alegria, flui. E aí você não consegue ficar nesse lugar do castigo, da autodestruição. Você tá lá na autorrealização, fazendo sua vida acontecer. E o nosso caminho é levar, o meu caminho é levar cada uma de vocês para esse lugar da autorrealização. Quanto mais eu me percebo, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu conheço sobre mim, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre os meus comportamentos, mais eu consigo ajustar o que precisa para que eu viva uma vida me sentindo realizada. Então esse é o meu caminho com você. Por isso que tem um processo para a gente percorrer junto. Então, ficar pensando no que poderia ter acontecido não vai resolver seu problema, vizinha. E provavelmente até vai piorar a situação, porque nos tira da oportunidade de vivermos bem o momento presente. Vizinha, a gente precisa viver da melhor forma o nosso momento presente. Não dá pra gente ficar olhando para situações e enxergando problemas nas situações. Vamos começar a ajustar o nosso olhar e enxergar a solução. Reconhecer o nosso erro com humildade e buscar o perdão de Deus e de quem ofendemos é, na verdade, o passo que devemos dar. É sobre você, não é sobre... Ah, mas o outro errou e ele não vem aqui. Deixa com o outro. Faz a sua parte. Ah, mas eu não quero ir lá falar, pedir perdão. Não precisa ir, vizinha. O perdão é dentro de você. Quanto mais culpa, quanto mais mágoa você carregar, mais doente vai ficar o seu corpo. Você não tá nem ligando, ele nem sabe o que tá acontecendo. Você precisa se resolver com você. Então, isso é um sinal de maturidade e pode nos ajudar a crescer como pessoa. Ou como ajuda quando a gente faz esse movimento sobre nós. Bateria aqui, vamos lá. É humilhante, mas nos ajuda a mudar. É humilhante, mas nos ajuda a mudar o comportamento e evitar cometer o mesmo erro. O que não podemos é parar no sentimento de culpa. Não pode voar alto quem carrega muita bagagem, menos ainda quem está preso à autocondenação. Imagina você querer ir para frente,
você querer ir pra vida cheia de peso nas suas costas carregando, cheia de bagagem, se condenando por tudo que aconteceu, tanto que você fez quanto que as pessoas fizeram. Vizinha, não vai, você vai estar pesado, você não consegue ir, você fica paralisada, você precisa soltar esses pesos que não são seus para você seguir para frente com leveza e avançando. Com peso você vai demorar demais para avançar. Então vamos lá, é preciso ir além, valorizar as lições que aprendemos, conservando uma memória grata daquilo que vivemos e que foi bom, sem dar espaço para os saudosismos e as culpas. Somente um coração livre pode acolher as novidades que a vida oferece a cada amanhecer. Vizinha, se você tem um coração cheio de mágoa, cheio de culpa, cheio de inveja, cheio de medo, cheio de tristeza, você não vai conseguir viver a vida. Você vai estar toda hora olhando para trás e lamentando a vida. A gente precisa de fato entender sobre essas emoções e liberar elas de nós. Esse é o caminho para você seguir, para você realizar os seus sonhos, para você viver uma vida fazendo diferente. A Sara colocou, toma consciência, mas não sei o que fazer. Não imaginava que 30 que faz decreto. Não entendi aqui. Mas enfim, Sara, o seu caminho, você é vizinha da vila. Eu te levo toda hora no seu caminho. O que você precisa é caminhar. No seu caso, você já tem as ferramentas. O que você precisa é colocar elas em prática. Então, não desista. O seu primeiro ponto que a gente conversa lá dentro da vila é ir na sua criança todos os dias. Porque não adianta você tomar consciência, mas você não acessar a raiz da onde que vem aquela situação que você está vivendo, aquela consciência que você tomou. Você precisa ir na raiz, e a raiz está na nossa criança, são coisas que aconteceram na sua infância. E como é que você vai acessar? Indo na sua criança, conversando com ela, perguntando para ela. Hoje ela não fala, amanhã ela não fala, depois ela não fala, daqui a pouco ela tá falando. Mas a gente precisa ir com frequência. E vai lá na vila que eu vou te ajudando. Só que eu preciso que você faça o seu movimento. Você é vizinha, então você já tem o caminho. Você já tá um passo à frente de quem ainda não tem o caminho. Agora, realmente, a gente junta, eu vou te orientando e você vai fazendo, tá bom? E com certeza você vai saber o que fazer. Mas, desde que você comece a fazer o seu movimento, a sua parte. Então, vizinhas, conta pra mim se fez sentido o nosso acordar de hoje, falando sobre a culpa e a importância de liberar essa culpa dentro de nós. E vamos à nossa mensagem do dia. Ó, meus olhos já tá melhorando, vocês estão vendo? Começou na terça-feira, né, minha... como é que chama esse negócio? Meu terçol. E aí na quarta parecia que eu tinha tomado um soco no olho. Aí na quinta ele tava bem fechado. Aí hoje ele já tá aqui lindo e maravilhoso. Por quê? Porque a gente não cuida só da parte física, né? A gente vai cuidando das outras partes também, porque nós somos vizinhas. Então, ó, já tá bem melhor. Coisa linda. Vizinhas, ó, segunda-feira a gente tem encontro 19 horas, ao vivo, gratuito. Vou fazer um aulão, seu corpo, seu poder. Eu vou entregar ouro nesse aulão. E eu espero todas vocês lá comigo. Já anota aí na agenda, segunda-feira, 19 horas. Vamos falar sobre a potência que é a gente conhecer o nosso corpo, a gente cuidar do nosso corpo, a gente entender o que o nosso corpo está querendo comunicar pra gente sobre nós. Eu espero todas vocês. Vamos lá. Vamos tirar. Mentaliza aí o que você vai receber pro dia de hoje. Precisa estar no grupo pro nosso aulão, porque é lá que a gente vai liberar
o link da aula, né? Então esteja lá no grupo com a gente. Vamos à nossa mensagem. A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Já saiu essa carta esses dias, né? Então lembra disso. Provavelmente ela saiu de novo porque tem alguma coisa aí que você tá encontrando dificuldade, pelo em ovo, para não olhar para o simples, para o objetivo e fazer acontecer. Você tá querendo inventar uma coisa que não precisa. E a mulher é craque nisso, de ficar, eu inventar coisa que não precisa, é ficar se contando historinha. Ah, mas se eu fizer isso, pode ser que dê aquilo, aquilo. Vizinha, segue o seu coração, sai do cabeção. Fica mais leve quando? Quando você age com o seu coração. É no coração que tá a simplicidade e a objetividade. E quanto mais você se conhecer, quanto mais poder pessoal você tiver sobre você, quanto mais confiança você tiver em cada passo que você dá, mais resultado você vai ter, mais leve vai ficar a sua vida, mais sentido. As coisas começam a fluir, vizinha. Você dá o passo e Deus dá o chão. Você dá o passo, é fluido assim. É o eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Essa é a harmonia, né? Da vida, do universo. Tem o sol, tem a noite, tem o feminino, tem o masculino. Tem o dar, tem o receber. Tem fazer a sua parte e ter o resultado, receber o resultado do seu movimento. Então é sobre isso, vizinha. Segunda-feira, 9h40, estamos aqui novamente juntas no Acordar. Desejo a vocês um final de semana abençoado, que vocês possam viver o final de semana com presença, sendo vocês. Segunda-feira a gente tem 2 encontros, 9h40 no nosso Acordar e 19 horas no nosso aulão, que vai ser no Zoom. Então a gente precisa que vocês estejam lá dentro do grupo para receber o link. Vamos falar do seu corpo, o seu poder. Sem corpo, vizinha, nada acontece. Então vem comigo que você vai entender melhor isso no aulão. Um beijo no coração, um final de semana abençoado.